Glória a Deus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez, agora no nosso culto de doutrina. E eu fico feliz por estar compartilhando com cada um de vocês a gloriosa, rica, benéfica palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, meu amigo Márcio, a paz do Senhor, Deus abençoe. Que Deus te guarde, te proteja, meu amigo. Olha, hoje o assunto é bem interessante. Vamos estudar o capítulo 10 de Romanos, amém? Mas antes de começarmos aqui a estudarmos a palavra de Deus, eu queria fazer uma oração em nome de Jesus, amém? Pai amado, Todo-Poderoso, nós te louvamos, damos glórias a ti, Senhor. Muito obrigado por estarmos reunidos, Pai, para te louvar, te engrandecer, te exaltar. Muito obrigado pela oportunidade de estar, Pai amado, compartilhando da tua palavra e que o Senhor possa falar poderosamente conosco, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha trazer da tua graça e tua misericórdia. Que o Senhor venha trazer sobre nós, meu Deus, o entendimento da tua palavra e que esse entendimento nos dê o verdadeiro crescimento espiritual e pessoal. Em nome de Jesus, abençoa meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que irão agora comigo, Pai, compartilhar, deleitar-se nessa gloriosa palavra de Deus. Abençoa cada um, Pai amado, e derrama sobre cada um as tuas bênçãos e bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Francimeire, a paz do Senhor. Glória a Deus. Opa, primo, paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente, que vocês sejam ricamente abençoados, amém? Vamos lá, Romanos, capítulo 10, amém? Deixa eu botar aqui, vamos estudar hoje, Romanos, capítulo 10. Glória a Deus. Romanos 10. Glória a Deus. A paz do Senhor. Daniela, tudo bem, minha querida? E eu queria ler aqui 3 versículos. Amém? Davi, a paz do Senhor, meu irmão. 3 versículos do capítulo 10 de Romanos. Amém? É o versículo 8, 9 e 10. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para salvação. Aleluia. Glória a Deus. Olha, aqui como toda carta de Romanos, esse é mais um capítulo belíssimo. Amém? O capítulo 10, ele fala de um povo rebelde, que é o povo judeu. Os israelitas, ou seja, o povo de Israel, eles procuravam ser justificados pela lei. Mas a justiça da lei, ela ficou fora do alcance deles. Nós aprendemos que a justiça, a verdadeira justiça, se dá através da fé em Jesus Cristo. Quando as pessoas vão para Deus querendo ser justificados através da lei, essa justificação não é alcançada. A verdadeira justificação
ela só é alcançada na pessoa de Jesus Cristo. E não só da maneira que nós queremos, mas sim pela fé. E a fé é algo, meu irmão, minha irmã, que eu não posso explicar para ninguém. Ela tem que ser vivida. A fé, ela uma força motora que nos impulsiona a estar mais perto de Cristo e mais perto de Deus. Jean, meu amigo, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Elson, Deus abençoe, meu irmão. Então, o apóstolo Paulo, ele desejava que a salvação dos israelitas fosse concretizada. Mas o apóstolo Paulo entende que para ser concretizado, os israelitas tinham que estar na pessoa de Jesus Cristo. Os judeus, eles tinham um grande zelo pela lei. O apóstolo Paulo mesmo disse que ele, como judeu, ele era irrepreensível. Ele procurava ter o maior zelo pela lei. E não só pela lei, mas pelo cumprimento da lei. Mas ele dizia o seguinte, que a lei mata. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E esse Espírito que vivifica não é qualquer Espírito. É o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, ele só pode fazer uma grande operação na minha vida e na tua vida se o nosso coração estiver livre, logicamente, do pecado. Mas pastor, nós somos pecadores. Sim, somos pecadores porque carregamos em nós a semente de Adão. Mas não somos como aqueles que correm atrás do pecado. Irmã Eunice, a paz do Senhor, querida. Não somos aqueles que vivem correndo atrás daquilo que desagrada a Deus. Não. O nosso pecado, ele é, vamos dizer assim, é inerente ao homem. Do dia a dia, um pensamento, uma palavra, uma atitude que eu tomo num rompante, num pensamento, sabe, que vem de uma vez. Não é aquilo que eu faço porque eu quero fazer, mas sim porque a qualquer ocasião me leva a fazer. Então, para mim ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que vai vivificar o meu espírito, eu não posso mais estar correndo atrás do pecado. Segundo, eu tenho que viver uma fé genuína em Deus. E uma fé genuína em Deus, meus irmãos, é me afastar de tudo aquilo que faz amizade com o mundo. Os prazeres mundanos, aquele que agradam somente a minha carne, eles têm que ser colocados de lado. Sabe, há pessoas que priorizam mais um sentimento de satisfação própria do que procurar a verdadeira satisfação na pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, eu precisava, para mim ficar feliz, de festas, de bebidas, de outras coisas que as pessoas tendem a dizer que é algo que vai preencher um vazio dentro de nós de felicidade. Mas eu entendi que quanto mais eu participava disso, mais eu precisava daquilo para poder preencher. Quando eu fiz a decisão de ter um caminhar com Cristo, eu não precisei mais desses fatores externos para satisfazer a minha vida. O meu prazer hoje é estar com Deus. O meu prazer hoje é fazer a obra de Deus. O meu prazer hoje é estar com minha família, curtindo a minha família de uma maneira intensa e de uma maneira saudável.
Esse é o meu prazer. O apóstolo Paulo, ele mostrou aqui nessa carta que aqueles que confiavam somente na lei, se eles permanecessem nessa confiança somente na lei, eles estariam perdidos. Ele mostrou que os israelitas, eles mostraram um zelo por Deus, mas não um zelo segundo o entendimento do plano de Deus. Ao invés de aceitar a justiça de Deus, eles procuraram em vão estabelecer o seu próprio sistema de justiça. Olha aqui no versículo 2, versículo 3 desse capítulo. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E essa descrição dos judeus se aplica bem a muitas pessoas que são religiosas no dia de hoje. Muitas pessoas zelosas ainda andam conforme doutrinas humanas. Da mesma maneira que os judeus precisavam abrir os seus corações para examinar as suas crenças, todos nós, eu e você, todos nós, devemos estar abertos para aprender melhor e mudar as nossas convicções para fazer a vontade de Deus. Corações orgulhosos e mentes fechadas impedem que alcancem a salvação, que tenham uma ideia do que é a verdadeira salvação. Muitos judeus não compreenderam a relação de Cristo à lei. Jesus veio em cumprimento da lei e apenas aqueles conduzidos a Jesus Cristo, serão salvos. Não existe salvação, meu irmão, minha irmã, fora da pessoa de Jesus Cristo. Não existe. Até porque ele disse lá em João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. César, pastor César, Pai do Senhor, meu irmão, um grande abraço, meu querido. Então, sem Jesus Cristo, não há salvação. Sem Jesus Cristo, não há justificação diante de Deus. Por quê? Porque somente Jesus transforma o injusto em justo. E a grande maravilha, irmãos, disso tudo, é que a palavra de Deus nos fala que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é uma maravilha que muita gente está deixando de lado, infelizmente. Conforme a lei, aquele que praticar a justiça viveria, conforme a lei. Mas ninguém, à exceção de Jesus, ninguém alcançou a perfeição sob a lei. Nenhum ser humano, à exceção de Jesus, alcançou a perfeição sob a lei. Mediante isso, nós estaríamos de uma vez por todas condenados. Estaríamos a passos largos para a perdição. Mas Deus, segundo a sua infinita e eterna misericórdia, derramou a sua graça na nossa vida para que assim pudéssemos alcançar a salvação.
A palavra de Deus diz que, pela graça de Deus, nós somos salvos. Pela graça de Deus. Não é mérito do homem. Não é qualquer coisa que eu faça, humanamente falando, que eu vá alcançar a salvação. A salvação é um ato exclusivo de Deus. A salvação não depende da obediência perfeita à lei. A salvação depende da fé em Jesus Cristo. A ênfase desse contexto está na fé em Cristo. Em contraste, ou seja, a fé em Cristo, ela entra em contraste com a confiança na lei. Usar o texto do versículo 9 até o 11 para criar um falso contraste entre fé e a obediência a Cristo é distorcer o sentido e esquecer o contexto. Não existe, meu irmão e minha irmã, uma salvação plena em uma confiança exclusiva na lei. Não existe. Não tem como alcançar o favor da graça de Deus através da lei. Só podemos alcançar o favor da graça de Deus mediante a fé. Aqui no versículo 9 e 10 de Romanos, esses versículos são muito usados por muitos cristãos bem intencionados em um esforço para levar a fé em Cristo para alguém. Diz aqui no versículo 9: se confessares com a tua boca a Jesus Cristo como Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito de salvação. Vanúbia, paz do Senhor, querido. Um abraço na irmã Socorro, na Sarinha aí. Essa passagem de Romanos 10, versículo 9 e 10, não deve ser entendida no sentido de que somos salvos por meio de uma profissão, ou seja, de eu falar de um modo audível de fé. Preste bem atenção. Esses dois versículos, 9 e 10, não deve ser entendido no sentido de que somos salvos por meio de uma profissão, ou seja, de uma palavra audível de fé. Nós sabemos que a salvação é pela graça de Deus, mediante o dom da fé. Está lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. E não é por palavras que falamos. A salvação é pela graça de Deus, não é por palavras que falamos. Portanto, como toda a Escritura, o contexto é de fundamental importância se quisermos entender, compreender corretamente o capítulo 10 de Romanos. Na época em que foi escrito esse livro de Romanos, isso é bastante interessante. Aceitar Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor, sabe o que acontecia? Acontecia uma perseguição. Acontecia que era uma pena de morte para o novo cristão. Naquela época, seguir Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor
sabendo que a perseguição era certa, era uma indicação da verdadeira salvação e da obra do Espírito Santo. As profissões exteriores de fé são raras quando a vida está em jogo, e principalmente na igreja primitiva. Essa frase, "você será salvo", não se destina a revelar uma condição para a salvação pela confissão pública de um credo, mas sim de um fato concreto de que ninguém, enfrentando a morte, iria confessar a Cristo como Senhor, a menos que fosse verdadeiramente salvo. Sabe, a pessoa só fazia isso, confessava a Jesus Cristo, quando tinha convicção dessa salvação. Porque era uma sentença de morte, meu irmão. Sabe, você confessar a Cristo como Senhor e Salvador, naquela época, era perseguição e morte. Você ia ser jogado aos leões, aos gladiadores. Você iria sofrer todo tipo de castigo, de tortura, porque você declarou que Cristo é o Senhor. Aqui em Romanos, no capítulo 10, versículo 10, Valéria, paz do Senhor, querida, nós lemos: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O original grego carrega a ideia de confirmar com a boca o que aconteceu no coração e ser grato por isso. Ou seja, o meu coração está cheio de Deus. Então a minha boca vai falar, confessar aquilo que o meu coração está cheio. Com o coração se crê para a justiça. Então, se o meu coração está cheio da fé, da justiça de Cristo, então a minha boca vai falar a respeito disso. Confessar a respeito da salvação. E quando isso acontece, o sentimento que tem que estar dentro de mim é de gratidão. Porque Deus, eu permiti que Deus me alcançasse. Eu permiti que Deus pudesse fazer agora um diferencial na minha vida. Glória a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 13, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o versículo 14, no entanto, indica que invocar ao Senhor, ou seja, o invocar a Deus, é o privilégio dos que já são resgatados. Sabe? Como, porém, crerão, como, porém, invocarão aquele em que não creram? Então, eu só posso invocar, meu irmão, quando eu estou com fé. Eu só posso invocar a Deus quando eu estou com minha fé plena nele. O versículo 12 diz que não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Claramente, a frase rico para com todos que o invocam não pode estar falando da salvação, já que aqueles que invocaram já creem de acordo com o versículo 14. Eu só posso invocar se eu tiver fé. E para mim ter fé, eu tenho que já ter sido alcançado pela graça de Deus. Aleluia. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, não está estabelecendo uma confissão pública como um pré-requisito para a salvação.
Pelo contrário, está afirmando que quando alguém confiou em Cristo e posteriormente o confessou como Senhor, sabendo que a perseguição certamente viria, esse indivíduo deu provas de uma salvação genuína. Aqueles que são salvos confessarão Cristo como Senhor. Por quê? Porque Cristo já está incutido na forma de fé em seus corações. Aleluia. Tal como acontece com o batismo e todas as boas obras, a confissão pública não é o meio de salvação, é a evidência da salvação. Eu confessar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, sabe, é uma evidência de que Cristo já habita em mim. A mesma mensagem salvadora que vale para os judeus, também vale para os gentios. É questão da natureza de Deus. Aleluia. O mesmo Senhor bondoso oferece salvação a todos. Homens iguais, com pecados iguais, merecem a mesma morte. O Senhor oferece um único meio para salvá-los: a fé em Cristo. Aleluia. A compreensão da natureza universal do Evangelho exige que o Evangelho seja pregado a todas as pessoas. Os servos de Deus têm a responsabilidade de divulgar essas boas novas. É missão minha e é missão sua, você que tem Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Amém? Isso não pode ser discutido. Isso não pode ser negociado. Uma vez que eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, a pregação do Evangelho está colocada sobre minhas costas como uma responsabilidade e uma obrigação que eu vou levar até o último suspiro da minha vida. Muitos estão fugindo dessa responsabilidade. E se eu fujo dessa responsabilidade, eu vou cair naquele grupo de pessoas que tem vergonha do Evangelho. Não é verdade? Se eu não prego, é porque eu tenho vergonha. Se eu tenho vergonha, eu não alcanço a salvação. Olha, se o Criador de todos oferece um único meio de salvação igualmente a todos, podemos imaginar que todos seriam salvos? Sim ou não? Não. Não. Porque nem todos reagem ao Evangelho do mesmo modo. A Bíblia fala que o Evangelho é poder de Deus para a salvação para todo aquele que nele crê. Nem todas as pessoas aceitam o Evangelho. Então, Deus colocou à disposição de toda a humanidade a salvação, mas nem todos vão alcançá-la. Até o Velho Testamento, preste bem atenção, é testemunha a esse respeito. Sabe? Salmos, profetas, os livros da lei dizem isso. Vamos ver aqui.
versículo 16. Preste atenção. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Assim, então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, verdadeiramente, o seu som saiu por toda a terra, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas eu digo, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são povo, e com a nação insensata vos invocarei a ira. Mas Isaías é muito corajoso e diz: eu fui achado pelos que não me buscavam, e fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele diz: todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Aleluia. A fé cresce somente quando a palavra de Deus é pregada. E a fé, aliás, e a palavra que precisa ser pregada é a de Cristo. Todos ouvem a palavra de Deus através da criação. A pessoa pode dizer assim: pastor, eu não sei a evidência de que Deus existe. Não. E a criação? A criação é a maior evidência da existência de Deus. Sabe? E há pessoas que duvidam disso. Infelizmente. Os israelitas não devem se admirar que Deus tenha oferecido a salvação aos gentios, pois ele falou disso por meio das profecias do Velho Testamento. Deus não esqueceu de Israel. Os israelitas se mostraram rebeldes e se esqueceram de Deus. Assim, meu irmão, minha irmã, que tem muitos que estão se tornando rebeldes nos dias de hoje e se esquecendo de Deus. Como? Quando deixam de pregar esta palavra. Quando deixam de trazer sobre si o bom testemunho da fé cristã. Quando perdem a oportunidade de estar pregando o evangelho aonde quer que ande. Aleluia. Se nós não fizermos isso, fizer o que, pastor? Pregar a palavra, nós iremos cair na mesma condição dos israelitas. Um povo rebelde que vai se esquecer de Deus. Recapitulando, quando eu professo a minha fé, não é para a salvação, mas é porque eu já alcancei a salvação. Quando eu digo Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, não é para que eu seja salvo, mas é porque eu entendi que nele eu já estou salvo. E dia após dia eu vou buscando aumentar ainda mais essa convicção de fé através da santificação, que a santificação é o meu preparo diário para poder um dia estar com Deus. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. A salvação só se dá, meu irmão e minha irmã, através da pessoa de Jesus Cristo. Não há outro caminho que me leve ao céu, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Amém?
É a fé que nos leva ao encontro e comunhão com Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra. Que Deus possa, a cada dia, meu irmão, minha irmã, que você estiver aqui, ó, nessa palavra aqui, te fazer crescer ainda mais e abrir as portas de uma maneira maravilhosa. Sabe, eu fico muito feliz quando eu vejo um bom testemunho, um testemunho de vitória que Deus está concedendo a cada um e a cada uma. Por menor que seja o testemunho, para muita gente pode ser pequeno, mas para mim é grande. Por quê? Porque aquela pessoa alcançou o favor de Deus. Amém. Focaliza a tua fé e a tua confiança em Jesus Cristo. Primo, beijo no coração, meu querido. Focaliza a tua vivência na pessoa de Cristo. Deixa a palavra de Deus transformar a tua mente, renovar a tua mente. Porque, meu irmão, minha irmã, é somente com uma mente renovada que nós poderemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe você de um modo maravilhoso, de um modo tremendo, tá certo? Hoje ou amanhã trarei algumas boas notícias para a nossa igreja. Amém? Eu creio que vão gostar, tá certo? Estou aqui orando ao Senhor, estou só esperando a confirmação de Deus. Amém? Glória a Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus retribua na sua vida o esforço que você fez para estar aqui conosco. Que Deus possa derramar na tua vida uma bênção tão imensa quanto essa chuva que está caindo. Aqui está chovendo pra caramba, viu? Que a glória de Deus brilhe na sua vida como esse relâmpago que caiu neste instante aqui agora. Apareceu que foi uma claridade grande. Que essa claridade imensa seja como a glória de Deus na tua vida, meu irmão. Ela brilhe. Brilhe de uma maneira que todos vejam em você o operar de Deus. Em nome de Jesus. Tá certo? Beijo no coração de cada um. Que Deus continue abençoando a tua vida e trazendo sobre tua família, sabe, aquela dinamite de poder. Mas não qualquer poder, mas o poder da salvação. Amém? Da transformação. Marcilene, beijo no coração, querida. Deus te abençoe. Um abraço no Bruno e no nosso aniversariante do dia, que é o Cauã. Tá certo? Então, meu irmão, minha irmã, que Deus possa, sabe, fazer muitas transformações sobre tua vida. Essa é a minha oração para você. Essa é a minha oração. Permaneça na fé e na confiança em Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te proteja. Que Deus faça coisas imensas e tremendas na tua casa, na tua família, na tua vida. Em nome de Jesus. Tá certo? Quinta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui no nosso culto de louvor e adoração. Certo? Essa mensagem vai ficar aqui gravada no Instagram. Se você quiser assistir de novo, é muito bacana. E também lá no nosso canal do YouTube. Tá certo? Nosso canal do YouTube lá é Antônio Lima Neto. Compartilhe esse canal lá com seus amigos e motive-os a se inscrever, que tem muita pregação bacana lá. Tá certo? Muito material bom. Tá ok?
Mais uma vez, ó, beijo imenso. Se cuidem, em nome de Jesus, tá certo? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, desde agora e para sempre. E quem crê, dá um glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, beijo no coração. Sabe, tô morrendo de saudade. Ó o coraçãozinho aqui, ó. Tô morrendo de saudade. Viu? Mas vai chegar o dia que nós vamos matar essa saudade. Nunca se esqueça, Deus é contigo. Amém? Boa noite. Fica com Deus.